Este garoto rechonchudo brandia a espada com violência. Ele não queria mais ser ignorado. Mas, num momento de descuido, tropeçou na própria gordura e a espada acabou o perfurando. Intestino. Foi assim que a cirurgia bariátrica foi inventada. Ele não morreu, ou talvez tenha morrido, mas aquele gordo vagabundo vai se tornar um príncipe implacável e monstruosamente forte. Ele vai espancar o irmão até deixá-lo em frangalhos e até ficar noivo de uma elfa linda de 1000 anos. Além de ser linda, ela é uma das pessoas mais fortes de todo o reino. Ele havia mudado completamente depois daquele dia com a espada. E quer saber por quê? O principal protagonista dessa história foi a espada que o empalou. A espada e não o gordinho. Teve muitos donos durante séculos. Foi a espada que forjou os heróis que fizeram parte das histórias do mundo. E ao longo do caminho, ele fez um amigo, um menino nascido em uma aldeia rural com o sobrenome Leburger. Juntos, eles fizeram algo que ninguém mais havia feito. Derrotaram um dragão gigante das montanhas congeladas. Depois disso, Leonberg tornou-se soberano do país. Enquanto isso, Gruhan, a lendária espada matadora de dragões, foi guardada a pedido de um amigo para que cuidasse de seus descendentes. Foi então que ele acordou de seu sono. Algum idiota estava brandindo-a ao redor. O gordo gritou que a partir daquele dia ele seria o mestre da espada e então a brandiu violentamente. Mas Gruhan, ao usar sua habilidade, percebeu que na verdade era um descendente de seu amigo, mesmo sendo um porco que andava sobre 2 patas. O gordo só queria o reconhecimento dos nobres e talvez poder encher seu almoço mais de 8 vezes. Ele achava que conseguiria isso com a força de Gruhan. Mas depois de brandir a espada por alguns minutos, ele tropeçou na própria gordura e caiu. O problema é que ele jamais imaginou que essa seria a espada que realizaria uma cirurgia funerária. Sobre ele, descendente do amigo de Gruhan ou não, temos que admitir que esse cara merece o título de mais burro que já vi. Ele até ficou lá culpando a espada. Ninguém o queria como futuro rei porque ele é ganancioso e arrogante. Este era o glutão e estúpido príncipe Adrian Leonberger, mas tudo começou a mudar depois que ele se empalou com uma espada. Rapidamente se espalharam rumores de que ele não derrubava mais ninguém, e quebrou a mesa de jantar e parou de andar com bandidos. Mas em seu quarto, os pensamentos eram outros. Gruhan ficou chocado ao perceber que havia matado o descendente de seu amigo e tomado posse de seu corpo, quer quisesse ou não. Agora ele se tornara o príncipe rebelde. Ah, e um porco também. Não podemos esquecer isso. A criada avisou que seu mestre viera visitá-lo, mas ele ficou zangado, pois o mestre nunca havia vindo antes. Já o mestre percebeu que, mesmo depois de quase morrer, o príncipe está igual. Ele só veio para cumprir seu dever como mestre. Mas o gordinho nem sabe quem ele é e acabou usando o acidente como desculpa para dizer que está com amnésia. De repente, os vassalos anunciaram a chegada de Sua Majestade. O rei, pai do porco, entrou no local. Adrian ficou impressionado, pois o rei parecia mais imponente do que ele imaginava. O rei pensou que o que ele disse pode ser verdade, já que ele não o cumprimentou quando chegou. Com isso, todos dizem que Adrian perdeu a memória. Logo, o médico chegou para examiná-lo. Não há nada de errado fisicamente com ele, além dos 136 quilos de gordura. Talvez seja apenas algo temporário, um sintoma devido a choque psicológico. O rei apenas diz que isso é conveniente demais. Não é como se tudo o que ele fez fosse desaparecer só porque ele se esqueceu. E claro, ele ficará trancado no castelo por um tempo, e ficar sem comer para ver se perde peso. Enfim, ele queria saber o que aquele cara tinha feito. E naquele exato momento, sua mãe abraça Adrian, dizendo que ele devia estar muito confuso, mas que sua memória deveria melhorar. Logo de cara, já dava para perceber a diferença de tratamento entre o pai e a mãe. Assim ela diz que está feliz em ver que ele acordou. De qualquer forma, você não deve mais tocar em coisas perigosas porque ela não sabe o que teria feito se ele não tivesse acordado. Coitada dessa mulher. Ela não faz ideia de que o filho dela já morreu. Não há nada que ela possa fazer agora. Assim, pouco depois, a mãe dele diz que vai visitá-lo e depois ela vai embora. Agora, descanse bastante. Adrian tentava processar tudo o que havia acontecido, pensando que seu amigo lhe pedira tanto para cuidar de seus descendentes. E ele acabou matando um. E mesmo que não tenha sido intencional, ele ainda fez isso. Desde que aconteceu, não há nada que ele possa fazer, então ele viverá bem pelo garoto. Antes, ele reencarnou como uma espada e passou a vida limpando a bagunça que os outros faziam. E agora ele está num corpo gordo e sem talento. Mas isso não importa, porque ele só precisa usar a força bruta novamente, já que treinou um monte de crianças. Em primeiro lugar, é necessário refinar o coração de mana, e do nada, o cara puxa ar, sentindo seu coração de mana. Ao mesmo tempo, a magia se desfaz e o garoto rechonchudo percebe que a mana flui, mas, infelizmente, seu corpo não consegue suportá-la. Ele tenta fazer a mesma coisa algumas vezes, mas infelizmente nada funciona. Fiquei pensando que tipo de corpo era aquele. Se ele ainda tivesse seu corpo original, poderia ter forçado a mana para dentro dele. Logo em seguida, uma criada aparece dizendo que se trata de um remédio especial enviado pela rainha. A mulher não parecia muito feliz, pensando que esperava que ele não atirasse a xícara novamente. Nesse momento, nosso rapaz se surpreende ao perceber que também havia mana naquela xícara. E sem desperdiçar, nesse momento, o garoto começa a beber o remédio.
A empregada fica surpresa porque o menino havia bebido tudo. Então o protagonista invoca seu Mana Heart mais uma vez, pensando que, felizmente, aquilo tinha funcionado com certeza. Ainda é muito pouco e vai dissipar em um dia. Mas claro, isso só acontecerá se ele permitir. Perguntando à empregada se não havia mais daquele remédio. Com isso, alguns dias se passam e o protagonista fica radiante porque finalmente vai poder criar um Mana Heart. Ele já havia feito isso muitas vezes antes e, ao tentar, ele começa a sentir uma dor no corpo. De repente, um flashback surge e Adrian se lembra de que criar um coração de mana sempre vinha acompanhado de uma dor enorme. Para piorar a situação, ele não pode perder consciência, porque se ele desmaiar ali, a mana fluirá na direção oposta. Nesse momento, o garoto se concentra ainda mais, iniciando o processo de criação do coração de mana, e pouco depois, ele pareceu ter alcançado o que desejava. Com tudo resolvido, Adrian pensa que aquilo não era algo que ele criou para outra pessoa, mas sim um coração de mana que lhe pertencia exclusivamente. Nesse exato momento, uma janela aparece informando-o de que o tal Mana Heart finalmente foi criado. Adrian pensa que isso é exatamente como as mensagens de status que ele costumava enviar aos seus donos quando era uma espada, se perguntando por que aquilo só apareceu agora. Ao mesmo tempo, várias mensagens do sistema apareceram, informando-o de que a conexão com a origem estava sendo restaurada, e enquanto ele ganhava, alguns buffs, algumas habilidades ainda estavam bloqueadas. Ele começa a olhar ao redor, percebendo que sua visão havia melhorado. O mesmo acontece com seus ouvidos, pois ele consegue ouvir o som vindo do lado de fora da porta. De repente, nosso garoto sente algo e o sistema avisa que toda a mana em seu corpo se esgotou. Adrian pensa que agora ele compreende o que o limitava, pois aquele sentido absoluto da espada, que percebia tudo que vinha em todas as direções, já não existe. E por enquanto, usando apenas uma pequena quantidade de mana, ele consegue ouvir do lado de fora da porta ou enxergar um pouco melhor. Mas se ele aumentar sua capacidade de mana, certamente haverá alguma mudança, mas não há como ele fazer isso agora, pois ele já estava faminto e o garoto gordinho não aguentava mais. Primeiramente, ele precisa se adaptar a ser humano, e um pouco depois, a mãe do garoto ficou feliz por ele ter tomado todo o remédio sem deixar nada. Além disso, ele valorizava o próprio corpo, e naquele exato momento, alguém aparece. Sua mãe pergunta se ele sabe quem é aquele cara e ele responde que parece que o menino realmente perdeu sua memória. A rainha diz que é por isso que seu irmão deveria ajudar aquela criança, porque afinal ele é seu único sobrinho. E observando a situação, Adrian pensa que apenas de olhar para ele já dá para perceber que ele não gosta dele. Assim o homem diz que vai deixar bem claro desde já que a única coisa que ele pode fazer é ajudá-lo a perder um pouco de peso. Ele não pode fazer nada além disso, então ele não deveria criar muitas expectativas. A rainha diz que já é o suficiente. Assim, pouco depois, o protagonista estava sofrendo no treinamento. O tio dele diz que, de agora em diante, comer, beber e até respirar precisarão da sua permissão. E se ele espera tratamento de príncipe, é melhor desistir disso agora. A única coisa que ele pode fazer é trabalhar duro, e se ele mudar de ideia, talvez até lhe ensine um pouco da arte secreta da espada de sua família. Ouvindo isso, é claro, o garoto estava furioso porque queria ensinar o instrutor que havia treinado o cavaleiro invencível e mestre do rei fundador daquele país. E se for esse o caso, então eles deveriam fazer uma aposta. Em 6 meses, ele o fará reconhecê-lo, pensando que primeiro ele precisa se livrar daquele olhar arrogante de uma vez por todas. Se ele falhar, fará tudo o que ele mandar e, em troca, se ele conseguir, terá que conceder um de seus desejos. Ao ouvir isso, o velho fica surpreso, mas acaba aceitando porque também precisa de algo para se entreter. Certo. Entretanto, Adrian acha que ele se saiu muito bem, mas infelizmente, aquele corpo grande não ajuda. Sem outra escolha, ele terá que usar mana. E primeiro, ele precisa se concentrar em queimar a gordura de todo o seu corpo. O velho continuou observando tudo aquilo e imediatamente deu um tapa no garoto, perguntando se ele havia criado um coração de mana. E com um sorriso no rosto, ele disse que conseguiu. Não faz muito tempo, perguntando se ele já se arrepende da aposta. Mas na verdade, o velho pergunta o que lhe passava pela cabeça para fazer uma coisa dessas, querendo saber onde ele aprendeu a refinar um coração. E aparentemente, ele nem sabe o que fez de errado. Afinal, o Mana Heart é uma técnica de baixo nível que só mercenários de 5ª categoria aprendem. E então o garoto não entendia absolutamente nada, pensando que definitivamente eram os tempos do fim. Perguntando o que ele queria dizer com isso. E o velho diz que é mais rápido mostrar a ele pessoalmente, dizendo-lhe para observar com atenção. Nosso garoto fica surpreso porque basicamente existe mana em forma de anel. Ao mesmo tempo, a energia cresce, destruindo a mana do protagonista. E então, o velho diz que a corrente de mana tem a propriedade de destruir a energia da espada do coração de mana. Além disso, é muito mais fácil e estável do que Mana Heart. Até mesmo a família do Conde L, que insistia no coração de mana, caiu completamente há 100 anos e agora ninguém mais quer usar essa habilidade. Assim, o tempo passa, e nosso garoto estava lendo alguns livros, percebendo que os tempos realmente haviam mudado. Magos usam círculos mágicos enquanto cavaleiros tecem correntes para reunir mana, e o nível de um cavaleiro é dividido de acordo com o número de correntes tecidas, variando de uma única corrente a uma corrente quíntupla.
Não parece algo tão absurdo? E continuando, ao ler o livro, ele encontra um nome, Alt-Ringan. O garoto fica surpreso ao pensar que, há muito tempo, um sujeito que usava uma técnica estranha, nem de espadachim nem de mago, havia aparecido por ali, procurando por ele. Honestamente, ele achou que o nome lhe soava muito familiar, se perguntando o que havia acontecido com ele. Um pouco depois, o protagonista parecia estar treinando e seu tio pergunta se ele leu o livro na noite anterior, o que significa que a essa altura ele já deveria ter entendido a situação e como foi tola a sua escolha. E o garoto, cheio de confiança, diz que não acha que tenha cometido nenhum erro. Nem todos os Manartes são iguais e pergunta se ele já ouviu falar da diferença entre os níveis. Seu tio pergunta do que ele está falando, mencionando que entre os mercenários existem alguns como ele. Basicamente, são aqueles que se iludem pensando que são heróis de centenas de anos atrás. Perguntando se ele sabe o que aconteceu com todos eles. Eles não conseguiram ultrapassar nem 2 correntes e foram completamente derrotados. Mas se o garoto for diferente dessas pessoas, então ele terá que derrotar um cavaleiro de poder duplo. Se ele conseguir, se tornará seu guardião, como sua mãe deseja. Ao ouvir isso, nosso herói pergunta se ter seu tio como guardião seria realmente uma boa ideia. Nesse momento, todos ficaram em silêncio e o tio pareceu ficar um pouco irritado ao dizer que era o responsável pelo reino e comandante do Exército do Norte. Um dos 5 leões de prata que o seguiam, Sua Majestade. O cara tem um monte de títulos. Ele também é um cavaleiro de 4 anéis e tem mais alguns, mas só vou mencionar esses porque estou com preguiça. E o nome dele é Bael Valahard, e quem exatamente poderia ter uma patente superior à dele, questionando se essas qualificações já são suficientes. E naquele exato momento, todos os soldados ergueram suas espadas, ordenando que Valahard recuasse. Nossa, esse cara é uma fera mesmo! Os dois ficaram ali se encarando, e pouco tempo depois, o protagonista estava completamente exausto e seu tio disse, por hoje é só. Alguns minutos depois, nosso herói caminhava pelo castelo, pensando que quase foi morto. Então ele abre uma porta e alguém diz que estava esperando por ele. Adrian se lembra de que ele é o médico real e o homem diz que não sabe o que fazer com Sua Alteza, lembrando-se de alguém tão humilde. De qualquer forma, ele quer saber o que aconteceu. O médico diz que a rainha ordenou que ele usasse magia de cura nele. Ele invoca o feitiço, mas Adrian, sem perder tempo, já expulsa o sujeito do quarto, e diz que isso é basicamente jogar todo o esforço de hoje no lixo. Enquanto isso, um cavaleiro observa tudo o que Adrian fazia e parecia bastante surpreso. Nesse mesmo instante, um garoto abre a porta, perguntando se seu irmão está lá. Ele encara o garoto e continua comendo, querendo saber quem era aquele idiota. E então, o cavaleiro ao seu lado sussurra em seu ouvido que era o terceiro príncipe. Logo depois disso, o rapaz Mauricinho disse que ouviu dizer que ele sofreu um acidente, mas infelizmente, ao que parece, ele estava mais íntegro do que pensava. O protagonista diz que parece que o príncipe não tem nada melhor para fazer, perguntando se ele só tinha vindo ali para provocá-lo. Droga, ele está mesmo procurando briga. Imediatamente, o príncipe fica furioso, pensando que ele é apenas um idiota que enfiou uma espada no próprio corpo. Ele mencionou que ouviu notícias interessantes. Aparentemente, ele fez uma aposta com o Conde Valahar e que vai duelar com um cavaleiro de patente superior. E se for esse o caso, eu queria saber se poderia ser seu oponente. Uau, as coisas estão começando a ficar interessantes. Um pouco mais tarde, Adrian estava se perguntando o que tinha acontecido ali e se todos os descendentes de Leão B eram assim. De repente, naquela noite, descobriu-se que o príncipe Guilliam era famoso por seu talento com a espada desde a infância. Afinal, possuir 2 anéis com apenas 14 anos é um feito impressionante. Nesse instante, uma empregada aparece dizendo que chegaram algumas cartas para ele. O garoto não fazia ideia do que estava acontecendo. E então, ao olhar para as cartas, ele percebe que cada uma delas é um pedido para duelar com o garoto. Afinal, é uma chance de dar uma surra naquele idiota legalmente. Claro que o nosso garoto não ia recusar. Assim ele chama a criada e pede que ela anote os nomes de todas aquelas pessoas. Pouco tempo depois, o protagonista estava treinando e seu tio lhe diz para pegar a espada. Primeiro para que a aposta seja válida, ele precisa saber pelo menos o básico e não quer ter que ouvir desculpas depois por ter perdido só porque não sabia o básico. Aceitando tudo isso, Adrian pega a espada do chão, mas imediatamente sente algo. E meu amigo, isso se chama dor muscular. O tio fica surpreso e pergunta se ele não recebeu magia de cura. Mas então o protagonista responde que, como cavaleiro, ele deveria saber muito bem que se a tivesse recebido, seus músculos apenas retornariam ao normal e não cresceriam. Ao ouvir isso, Valahard simplesmente aceita em silêncio e então pega a espada, dizendo que não a mostrará muitas vezes, então precisa prestar atenção. Este é o estilo de treinamento do reino. Os cavaleiros aprendem enquanto constroem sua base, então ele começa a demonstrar a esgrima com toda sua habilidade. Nossa, o cara é realmente bom. O protagonista só consegue observar surpreso, pensando que, naquele momento, Valahard havia dito que essa era a esgrima que os cavaleiros do reino aprendiam ao construir sua base.
Valahard responde que por ser um estilo de espada fiel aos fundamentos, não há melhor esgrima para começar. E considerando seu talento, isso já é mais do que suficiente. Ao ouvir isso, o protagonista imediatamente começa a rir, pensando que não importa quanto tempo tenha passado, aquela esgrima que matou o dragão louco, sendo tratada como um estilo de treinamento, foi impressionante. Em seguida, seu tio diz que, é claro, isso por si só não será suficiente para ganhar a aposta. Então depois de aprender o básico, ele precisa pedir à mãe que contrate outro professor. Mas então, o garoto diz que não precisa, afinal ele não vai aprender outro estilo de espada. Este já é suficiente. Ao ouvir isso, o homem fica surpreso, mas diz que ele pode fazer o que quiser. Sem perder tempo, nosso herói começa a treinar, achando impressionante que a espada atual, capaz de matar dragões, fosse tratada como uma insignificante espada de treino. Honestamente, ele não quer admitir, mas é um fenômeno natural, porque naquela espada matadora de dragões reside a vontade de cortar dragões. Eles simplesmente abandonaram o coração masculino. E para aqueles que se esqueceram de como imbuir uma espada com vontade, não havia como eles terem olhos suficientes para reconhecer o verdadeiro valor da espada matadora de dragões. Nesse exato momento, Valahard desembainha sua espada, ele bloqueia o golpe do protagonista, dizendo que colocar força no braço não significa que essa força também será transferida para a espada. Bom, pelo menos ele está ensinando direito, né? Ele aponta as partes do corpo do garoto, mencionando que ele precisa aplicar força corretamente em todo o corpo para empunhar a espada adequadamente. Ao ouvir tudo isso, o garoto simplesmente se levanta, pensando que mesmo que agora se tratasse de um corpo fraco que mal conseguia imitar a falsa espada matadora de dragões, ele provaria pessoalmente que não era uma espada para ser descartada como se não fosse nada. E assim, os dias e semanas foram passando. Com isso, um mês se passou e o sistema apareceu dizendo que, após árduo treinamento, ele conseguiu mudar sua constituição. A característica de obesidade extrema mudou para obesidade comum e seu metabolismo tornou-se mais ativo com a mudança de constituição, ficando um pouco mais acostumado a usar o corpo em treinamento repetitivo. Aos poucos, o cara vai começar a ficar musculoso como um tanque. Ele acha que ele está manejando a espada com mais naturalidade do que há um mês. Além disso, obviamente, tornando-se mais poderoso a cada dia que passava. Mas naquele exato momento, seu tio furioso diz que já lhe havia dito para parar. A espada do menino cai ao chão e então aquele silêncio constrangedor para no ar. A mão do protagonista já sangrava de tanto treinar, então seu tio se aproxima e Adrian olha para o boneco de treino, o Sideman, tinha sido completamente destruído. Parecia que um raio tinha caído no meio da chuva. E aí o tio dele diz que se fosse uma espada de verdade, ele não teria escapado daquele acidente. O garoto apenas escuta tudo em silêncio, e olhando para a mão dele, estava completamente calejada. Nesse exato momento, o sistema aparece, informando-o de que ele atingiu um estado de extrema concentração. No mesmo instante, ele desmaia e cai inconsciente no chão, e Valhard apenas observa o sobrinho, dizendo que ele é um idiota, e aos poucos ele está conquistando o respeito do homem. Pouco tempo depois, nosso herói já havia acordado, percebendo que havia perdido a consciência. De qualquer forma, antes ele não conhecia os limites daquele corpo como espada. Ele já havia alcançado todas as conquistas possíveis, tendo sido empunhado por diversos heróis. Ele trouxe glória às guerras, elevou o nível do corpo e da alma e guiou o caminho de todas essas pessoas. Seu nome era Gruhan e ele era um conselheiro sábio e um professor excepcional. Mas, em todo caso, sua existência sempre fora apenas a de um terceiro. Porque ele continuou brandindo sua espada até chegar àquele ponto, cego pela sensação do suor, pelo esforço. E todos os resultados são inteiramente de sua responsabilidade. Se continuar assim, este corpo frágil acabará sucumbindo mais cedo ou mais tarde. Portanto, ele precisa equilibrar tudo. Já faz um mês desde que ele criou seu coração de mana. E ele acumulou mana durante esse tempo. Então agora ele pode passar para a próxima etapa. O garoto então começa a se concentrar e o sistema o informa que, após treinamento constante, ele conseguiu acumular um certo nível de mana permite agora suportar um pouco mais. Assim, seu coração de mana se expande gradualmente, melhorando. O garoto abre os olhos e os resultados de seu treinamento já começam a aparecer aos poucos. Sem perder tempo, é claro, o jovem pegou sua espada e o sistema o informou que ele havia alcançado o nível de aprendiz de espadachim. Além disso, ele já podia fazer o básico, pois ele agora é capaz de usar a aura no estágio mais comum. Pouco tempo depois, Adrian estava no campo de treinamento quando seu tio apareceu, dizendo que os rumores estavam se espalhando por todo o reino. Tudo graças àquela maldita aposta, perguntando se não seria melhor encontrar rapidamente um oponente para o duelo. E Adrian diz que, quanto a isso, já decidiu quem será. Mesmo assim, será difícil enfrentar uma dupla dinâmica, de uma só vez. Portanto, seria melhor primeiro combater as pessoas com uma única corrente. Então Adrian chama o cavaleiro ao lado dele, que diz já ter providenciado tudo o que ele pediu. Ali está a lista de pedidos de duelo para ele, e o homem pergunta se ele pretende realizar os duelos de treino. A maioria dessas pessoas guarda rancor dele e pode tentar prejudicá-lo aproveitando-se do duelo. Mas nosso garoto já sabia, e por essa razão, seu tio será o juiz.
Ele não está pedindo nada tão grandioso, ele só quer que ele impeça que alguém morra durante o duelo. Está perguntando se ele poderia lhe fazer esse pequeno favor. Certo? Com isso, passa-se um dia e finalmente chega o momento do duelo. O primeiro participante já estava no portão do castelo, pensando que o bastardo do primeiro príncipe estaria lá. O nome desse sujeito é filho de uma família nobre comum. Mas há alguns anos, seu pai e seu irmão foram insultados de uma maneira inesquecível por aquele garoto. Por causa disso, a honra da família foi por água abaixo e seu pai e irmão se tornaram alvo de zombaria dos nobres até hoje. E por isso, ele vai fazer Adrian pagar caro pelo que fez naquele dia. E então ele cumprimenta o príncipe dizendo que seu nome é Taylor e que ele é um cavaleiro solteiro. E Adrian diz que não há necessidade de tanta formalidade em um jogo-treino que nem sequer é oficial. Mesmo assim, ele quer saber se aquele cara é realmente um cavaleiro, pois ele parece muito fraco. Imediatamente, Taylor fica furioso, pensando que, assim como dizem os rumores, esse cara é muito arrogante. Nesse exato momento, Valahard aparece, dizendo que entende como ele se sente, mas o duelo ainda nem começou, pedindo-lhe que retire sua aura. E aquele cara pareceu admirar muito Valahard, dizendo que é uma honra conhecê-lo. Vendo isso, Adrian diz que parecia que era ele quem estava sendo tratado como um príncipe, e seu tio responde que, então, ele deveria ter se comportado melhor no dia a dia. Enfim, o duelo está prestes a começar e os dois se encaram. Taylor então ativa sua aura e, sem perder tempo, avança direto para cima do nosso garoto, que invoca seu coração de mana, conseguindo bloquear o golpe. Taylor fica surpreso que Adrian esteja usando esse estilo de esgrima e, ao mesmo tempo, ele recua e afirma que o Mana Heart não pode bloquear uma corrente de mana e pergunta se isso só acontece porque ele é um cavaleiro Onikuren. Naquele exato momento, todos são surpreendidos por algo e Valhard pensa que se trata da chamada Canção da Espada. Enquanto isso, Taylor não conseguia acreditar que seu ataque havia sido bloqueado e avançou contra Adrian mais uma vez. O garoto apenas observou os movimentos de Taylor, mas, de qualquer forma, bloqueou o golpe novamente. Ele continuou assim por um tempo até Taylor se cansar. Nosso garoto também estava ofegante, pensando que dizem que a mana atual é o oposto do coração, e isso realmente é verdade. Honestamente, parece filho do Barão Tailheim. De qualquer forma, ele precisa se acalmar e fecha os olhos. Com os olhos semicerrados, o menino entra em transe. Ele diz algo para despertar, acreditando que a espada divina faz parte de sua alma. Nesse instante, aquele enorme dragão despertar. Adrian pensa que essa é a memória da espada e a essência do coração refinada para derrotar dragões. Basicamente, é o verdadeiro poder da espada matadora de dragões. Ele está realmente conseguindo fazer isso em um corpo como aquele corpo inutil. Ao mesmo tempo, esse poder abençoado vem à tona e Taylor tenta processar o que está acontecendo. Nesse exato momento, Valhard lhes diz para parar o duelo. Mas Adrian não estava ouvindo nada e se atirou sobre o garoto. Do nada, surge um flashback com o protagonista dizendo ao tio que tem um pedido. Se ele perceber que vai matar o oponente, então ele precisa impedi-lo a todo custo. E foi exatamente isso que aconteceu. O prota foi arremessado para longe. Valahard não estava para brincadeira. O garoto ficou completamente destruído no chão. Naquele exato momento, todos os soldados imobilizam o homem, dizendo que o que ele acabou de fazer poderia, dependendo das circunstâncias, ser considerado tentativa de assassinato de um membro da realeza. Mas então Adrian se levanta e diz para eles se afastarem, pois foi a pedido dele. Mesmo assim, ele não havia pedido para ser nocauteado. E naquele exato momento, o menino perde a consciência. Pouco tempo depois, ele já havia acordado, pensando que a força de seu tio era realmente de outro nível e que não conseguia se comparar a um núcleo, que é um lixo. Felizmente, ele não parece estar ferido. E no final, tudo deu certo porque ele venceu o duelo. Naquele exato momento, seu tio aparece perguntando o que ele havia feito. Além disso, ele quer saber o que era aquela espada impura, pois nunca lhe ensinou nada parecido. E o protagonista afirma com convicção que estava apenas sendo fiel à essência da espada. Ao ouvir isso, Valahard fica em silêncio. Então ele pergunta se a essência da espada que ele imagina é essa intenção assassina. É realmente perturbador, mas mesmo assim ainda é uma das verdades. Nosso garoto é surpreendido na hora, disse que pensava que ia lhe dar uma lição, dizendo que o caminho da espada é o seu próprio refinamento.